Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Fala pessoal, retornamos aqui, professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de história, certo? E nós estamos agora na parte 2 do período regencial do Brasil. Tudo bem? Então, nós vamos aqui compartilhar a nossa tela para que você possa, assim, compreender esse período aqui da segunda parte. Então, vamos lá. Então, período regencial no Brasil. Vamos lá, segunda parte. Pessoal, então nós vimos aí que foi criado-se o ato adicional, certo? O ato adicional de 1800 da Constituição de 1824, certo? E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer algumas revoltas, certo? Algumas revoltas provinciais, certo? As revoltas regenciais, elas foram diversas, certo? Nós vamos falar apenas de algumas. Algumas revoltas urbanas. Então, nós vamos ter uma revolta lá no Rio de Janeiro, que vai acontecer em 1831 até 1832, certo? E aí envolvia povo, tropas em reação à instabilidade política. O que estava acontecendo, pessoal? Deixa eu explicar para que vocês possam entender. O povo não queria que as regências governassem o Brasil, certo? E aí, por conta disso, pessoal, alguns regentes vão se sentir como se fosse o imperador, né? E aí, por conta disso, vão ter centralização de poderes, descentralização de poder, certo? E aí, por conta disso, o povo vai clamar para que Dom Pedro, né? Alguns políticos vão colocar isso na cabeça do povo para que Dom Pedro II pudesse assim antecipar a sua idade para que ele pudesse assumir o governo, certo? Então, essas revoltas são por quê? Justamente porque o povo não concorda com o governo das regências, certo? Então guarde essa informação que lá na frente você vai entender melhor. Vamos lá. E aí nós vamos ter algumas revoltas no norte e nordeste, né? Como a Guerra dos Cabanos, né? A cabanagem, a sabinada e a balaiada. Então, essas 4 revoltas, anotem, né? Essas 4 revoltas, elas são importantes. Nós vamos falar de cada uma delas, não detalhada, pessoal, certo? Nós vamos falar aqui de forma bem simplificada e bem objetiva. Vamos lá. Então, a Guerra dos Cabanos. Quem participou? Camponeses e religiosos, especialmente católicos ligados ao clero. O motivo? Eles queriam a volta de Dom Pedro I ao trono e era contra o governo regencial. Aquilo que eu falei para vocês, tinham pessoas que concordavam com o governo de Dom Pedro I, certo? Não estavam concordando com o governo regencial. Qual era o objetivo? O objetivo era restaurar a monarquia absolutista. E o resultado, a revolta foi reprimida pelas tropas do governo. Então, isso aqui é a Guerra dos Cabanos. Segunda revolta, a cabanagem. Quem participou? Índios, negros, caboclos e pessoas pobres. Os cabanos que viviam em cabanas. Motivo: miséria, abandono do norte pelo governo central e opressão das elites locais. Objetivo: tomar o poder no Pará e governar em nome do povo. Resultado: chegaram a tomar o governo, mas foram massacrados, mais de 30 mil mortos. Então, essa aqui é a revolta da cabanagem, certo? Lembrando, pessoal, que todas essas revoltas aconteceram no período regencial. Sabinada. Quem participou? Militares, profissionais liberais e parte da classe média de Salvador. Motivo: contra o autoritarismo do governo regente. Então, aquilo que eu falei para vocês, uma hora o governo regente era centralizador, autoritário, outra hora eles descentralizavam o poder. Objetivo: proclamar uma república baiana provisória até Dom Pedro II atingir a maioridade. Resultado: foi derrotada após 4 meses. Muitos foram presos ou mortos. Então, isso aqui é a sabinada. E a última revolta aí, a balaiada, né? Quem participou? Sertanejos, pobres, vaqueiros, escravos e artesãos, como o balaio, líder popular.
Motivo: miséria, exploração pelas elites locais e conflitos entre grupos políticos e regionais. Objetivo: melhorar as condições de vida e lutar contra a opressão das elites. Resultado: tropas do governo imperial reprimiram a revolta com violência. Então, essa aqui é a Balaiada, é a última revolta aí, mais marcante nesse período aí regencial. Guerra dos Farrapos, pessoal. Então, vamos ver aqui o que foi a Guerra dos Farrapos, né? Também uma guerra que aconteceu aí durante o período regencial no Brasil. Quem participou? Estancieiros, né, militares e elites rurais do Rio Grande do Sul, chamados de farrapos de roupas desgastadas. Motivo: insatisfação com os altos impostos sobre o charque e o controle econômico pelo governo imperial, além do desejo por maior autonomia política. Objetivo: o que eles queriam? Eles queriam proclamar a república no Rio Grandense, né? E obter independência ou autonomia em relação ao Império do Brasil. Desenvolvimento: foi a mais longa revolta do período regencial, durando quase 10 anos com batalhas e negociações. Então, anote essa informação, que essa informação é importante para a sua prova, né? Das revoltas e das guerras que aconteceram durante o período regencial. Essa aqui é a mais importante, porque é a guerra que vai durar mais tempo, vai durar 10 anos. Resultado: a revolta terminou com um acordo que concedeu anistia aos revoltosos e algumas concessões políticas, mas sem independência. A política durante a regência. Então vamos entender aqui como é que estava acontecendo a política durante esse período aqui regencial. Durante a regência começaram a se formar os dois grandes partidos do Império, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, no período regencial, pessoal, tinha esses dois partidos políticos, certo? Se formaram esses dois partidos políticos, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, anote que essa informação ela é importante, pessoal. Durante a regência, quais foram os partidos políticos que se formaram? Partido Conservador e Partido Liberal. Vamos lá. Vamos falar agora das regências unas, né? Ou a regência una, que aconteceu de 1835 até 1831. Em 1835, houve uma eleição para escolher um único regente. Quem foi que ganhou? Quem ganhou foi o padre Diogo Feijó, né? Que teve 2.826 votos. O governo de Feijó não durou muito tempo. Por quê? Porque ele vai renunciar, pessoal. Certo? Então, por conta das guerras, por conta das revoltas, então ele vai renunciar. Ele vai se sentir pressionado e por conta disso ele vai renunciar em 1835 ao cargo de regente. E aí quem é que vai assumir, né? Após a saída de Feijó, quem assume o poder foi Pedro de Araújo Lima, e depois ficou conhecido como Marquês de Olinda. Ele era ligado ao grupo conservador. Então, se ele era ligado ao grupo conservador, ele tinha aquela ideia, aquela pegada, né, de ele querer mandar e as pessoas simplesmente obedecer, diferente do Feijó, pessoal. O Feijó ele dava mais autonomia para as províncias, certo? E aí, o Araújo Lima não. O Araújo Lima ele era uma pessoa mais conservadora, né, ligado a esse grupo conservador. Tudo bem? Então, esse período ele vai ser chamado de regresso porque representava uma volta ao centralismo, ou seja, menos autonomia para as províncias. Aquilo que eu falei para vocês. A regência de Araújo Lima é uma regência mais rígida, mais conservadora, onde ele queria dominar, ele queria mandar, assim como Dom Pedro I. O governo central voltou a controlar mais diretamente o país. Uma das primeiras medidas foi uma lei de 1840 que reinterpretou o ato adicional de 1834. Então, eles criaram essa lei, né, a lei de interpretação do ato adicional de 1834. E vai ser por meio dessa lei, por isso que anote essa lei aí, a lei de interpretação do ato adicional de 1834, que vai conceder a Dom Pedro II a maioridade, certo? Vamos lá. E aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, certo? Vamos ficando por aqui e que esse período regencial, né, nós vamos finalizar aqui e nós vamos iniciar já agora o
segundo reinado, certo? Então, vocês percebam que nós viemos aí, primeiro reinado, depois período regencial, e aí agora nós vamos dar continuidade ao segundo reinado. Então, estudem, tentem estudar nessa sequência, primeiro reinado, depois período regencial, e assim, período segundo reinado. Tudo bem? Então, nós vamos ficando por aqui. Professor Germano, até a próxima, se Deus quiser. Fui!